Pessoal, antes da gente começar então a fazer os exemplos propriamente ditos, tá? Que eu tenho alguns exemplos que a gente vai fazer. Eu quero mostrar para vocês como é que eu faço, por exemplo, esse gráfico aqui no PSIM, tá? Que é um tipo de simulação diferente, tá? Porque como é que é a simulação normal? Se eu vou simular um circuito série desses no PSIM, eu coloco lá uma fonte de tensão, digamos 100 volts, coloco uma resistência aqui de 10 ohms, aqui 10 ohms, por exemplo, e faço a simulação, tá? Só pressiono o play lá o run lá no PSIM e observo as tensões ou potências ou o que eu quiser, tá? Só que esse tipo de simulação aqui é diferente, tá? Por quê? Porque quem está variando, pessoal, é a resistência. Então, como é que eu posso fazer uma simulação com várias resistências diferentes na mesma simulação, tá? Porque olha aqui, ó, quem está variando é a resistência. A maioria das nossas simulações aqui é o tempo, tá? Aqui é tempo. Mas aqui não, aqui é resistência variando e eu estou mostrando a potência, tá? Então eu tenho que fazer uma variação de parâmetro, tá? Que lá a gente chama de parameter sweep, tá? Eu vou mostrar isso agora no PSIM. Então está aqui, pessoal, tá? Estou com o PSIM versão 12, tá? Instalada, a versão 12. Versão 2020, eu acredito que já tenha lançado até uma versão um pouco mais nova do que essa. Mas pode ser feita com qualquer versão a partir da versão 9 em diante, ela já vai funcionar exatamente igual a essa, tá? Não tem muita diferença depois da versão 9. O que mais mudou nessa última versão aqui é que é uma versão que mais a estética dela é um pouco diferente, mas a simulação é basicamente a mesma, tá? Então eu quero montar aquele circuitinho série, vou montar bem rapidinho aqui. Vamos dar um zoom nesse cara aqui, sim, tá? Vou colocar 2 resistores. Vou colocar até os nomes iguais aqui, tá, pessoal? VTH, vou colocar 100 ohms, tá? Esse cara aqui eu vou colocar, então, RTH. Nome é RL. E aqui, pessoal, vamos chamar de RL também, tá? Essa é a diferença. Aqui, ó, o valor de RL, que eu vou desmarcar aqui, é só lá onde é que diz resistência, pessoal. Eu vou colocar RL também, tá? Essa é a diferença. Aqui, pessoal, eu vou buscar agora por parameter sweep, que é esse cara aqui, ó, tá? Ok, vou colocar por aqui, tá? Então, essa aqui para soltar. Se vocês não estão aqui no Library Browser, e ele está aqui, ó, nesse íconezinho aqui, coloca tira e coloca a biblioteca aqui, ó. Ou aqui em elementos, daí tem que procurar. Aqui é meio chatinho de achar, ele deve estar em algum desses menus aqui. Aqui, ó, tá? Parameter sweep, tá? Beleza, então o que eu quero fazer? Então aqui nesse parameter sweep, pessoal, o que eu vou colocar? Eu vou vir aqui colocar um enable e aqui eu vou colocar o nome da variável que eu quero variar, tá? Variável que eu quero variar, muito bom. Então aqui eu vou chamar de RL, o valor que eu quero começar a minha variação. Digamos que eu quero começar a variar de 0. Como o meu RTH aqui é 10, então eu quero variar até 200, por exemplo. E quero variar de quanto em quanto, tá? Então, se eu colocar aqui de 0 até 100 e eu colocar um valor 1, então ele vai rodar toda essa simulação 200 vezes, tá? Porque ele vai rodar com 0, vai rodar a simulação e vai me mostrar um valor de potência. Depois vai rodar com 1, vai rodar a simulação e vai me guardar um valor de potência. E vai indo até 200. Então vai dar, na verdade vai dar 201, né? Porque começou de 0 até 200, tem 201, tá? O máximo número de simulações, pessoal, que ele permite fazer é 200. Então aqui já não daria. Então eu teria que colocar, digamos, 2 aqui. Que ele vai fazer, então, 101 simulações, tá? Ok? Agora, pessoal, eu tenho que mostrar... quando eu estou fazendo isso, variando um valor, eu tenho que mostrar apenas uma variável, tá? Uma variável por vez. E nós queremos ver a potência, tá? Queremos ver a potência. Então eu tenho que mostrar a potência aqui. Como é que eu faço para mostrar a potência? Eu tenho que calcular ela, tá? Como é que eu calculo a potência? Tem várias formas. A forma mais simples seria pegar a tensão e multiplicar pela corrente, tá? Pegar a tensão e multiplicar pela corrente. Então eu tenho que ter uma multiplicação. Multiplicação, existe um bloco que faz multiplicação, que está aqui embaixo, ó, multiplier, tá? Isso aqui vai multiplicar duas variáveis. Então eu tenho que multiplicar a corrente e a tensão. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um sensor de corrente, que é esse aqui, ó, current sensor,
e vou colocar aqui, ó. Então, o que que esse cara aqui faz? Ele tem um ganho também, que eu tenho que deixar em 1, né? E ele faz o seguinte, se aqui estiver passando 1 ampere, ele vai sair nesse terminal aqui 1 volt. Está passando 10 amperes, aqui vai sair 10 volts, tá? Então ele transforma o valor numérico de corrente em tensão, tá? E daí eu tenho que ligar esse cara aqui no multiplicador. Para não ficar puxando fio, eu vou usar um atalho, tá? Então eu venho aqui, ó, nesse carinha aqui, ó, label, tá? Vou chamar isso aqui de I, que é corrente, e vou colocar ali, ó. Então isso aqui, pessoal, é um atalho, é um label, que eu vou dar um Ctrl C agora aqui, um Ctrl V, e vou colocar lá, ó, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou puxando um fio daqui para cá, só que através dessa... É como se ele salvasse nessa variável I e aqui usasse essa variável I, tá? Então eu não preciso puxar um fio direto lá, o circuito fica mais limpo, tá? Mais fácil da gente visualizar, ok? Agora eu tenho que medir a tensão também, tá? A tensão eu posso medir com um sensor de tensão, que está do lado do sensor de corrente aqui, ó. Voltage sensor, tá? Então eu coloco ele aqui, ó, e ligo aonde eu quero medir, tá? O que esse sensor faz? Ele mede uma diferença de tensão em cima de um elemento, no caso aqui o RL, e transforma em uma tensão única que não está referenciado em nada aqui, tá? Então, onde é que quando a gente fala que é uma tensão de 10 volts, é 10 volts em relação a alguma coisa, tá? Então, esse cara aqui na verdade, a relação dele é com o terra do circuito, tá? Desculpa, falei errado. A relação desse cara aqui é com o terra. Esse resistor aqui ele já está no terra, então não teria problema. Mas se eu tivesse, por exemplo, medindo a tensão nesse resistor, daí eu ia medir a tensão e ia referenciar o terra, tá? Ele faz isso automático. Por isso ele diz que ele é isolado, ó. Ele tem esse símbolo aqui dizendo que ele está desconectado. Ele faz as duas tensões ficar uma independente da outra. Com terras, pode ser terras até diferentes, tá? Então eu viria aqui, ó, e vou colocar um outro label aqui, ó. Vou chamar de label V. Tá? Esse aqui estaria perto, poderia puxar ali, mas eu vou usar depois de uma forma diferente. Vou colocar aqui embaixo. Tá? Posso dar Ctrl C, Ctrl V nele, que não tem problema. Tá? Vou colocar mais para baixo aqui, ó, e vou enquadrar. Clicando aqui eu enquadro tudo. Tá? Então aqui, ó, multiplicando tensão e corrente, pessoal, eu tenho a potência. Então eu vou colocar uma ponteira agora, tá? E vou chamar ela de P, tá? Isso aqui vai ser o meu valor de potência. Tá? Você tem que pensar que todos esses valores, pessoal, esse valor aqui, ó, é tensão dentro do PSIM, só que a gente deu um nome de potência. Então, se aqui estiver mostrando, porque isso aqui é uma ponteira de tensão, ó, V aqui, ó, pessoal, isso aqui é uma ponteira de tensão. Ele está me mostrando aqui, digamos, 100 volts. Só que esses 100 volts, para nós, como a gente multiplicou a tensão e corrente, para nós é potência, tá? Então, essa seria 100 volts, seria 100 watts. Tá? Isso aqui é só abstração do PSIM aqui, tá, pessoal? Todas as variáveis são tratadas como tensão dentro do PSIM, tá? Então tá. Feito isso, vou salvar esse cara aqui, já tinha salvado antes. Vou vir aqui, ó, controle de simulação, que eu sempre tenho que colocar o reloginho, né? Aqui, pessoal, qualquer valor que eu colocar, ele vai funcionar, tá? Então, só vou dar um play aqui. Tá? Vamos ver o erro que aconteceu. O parâmetro não pode ser zero em ramos RLC. Tá? O que significa isso? Tá? É bom que isso aconteceu. Eu gosto quando acontece erro para vocês verem o que é o problema. Então, o que aconteceu? Nós colocamos esse RL para variar e ele começou em zero. Tá? E daí o PSIM não deixa colocar resistor zero. Tá? Então, nós vamos vir aqui, ó, e vamos começar em 1, ou pode ser começar em 1 milli, por exemplo. Tá? Vamos deixar 1 milli mesmo para ver se. Então, 1 micro. Vou colocar 1 micro, que é um valor bem pequenininho, porque ele vai incrementar de 2 em 2, então vai ficar 2 ohms e 1 micro, 4 ohms e 1 micro, assim por diante. Tá? Vamos ver se agora vai. Então, eu coloquei para rodar. E daí o que vai acontecer, pessoal? Ele sempre vai mostrar essa tela aqui no início, tá? Que o que aconteceu? Como nós colocamos lá de 0 de 1 micro até a 200, tá? De 2 em 2, então ele vai fazer 101 simulações de potência. Então ele está aqui, ó. Ele fez as 101 simulações e colocou todas aqui, ó, tá? Só que se eu pegar e mostrar essa simulação aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar em função do tempo, tá? Então ele vai fazer a primeira simulação aqui, ó. Vamos pegar aqui a simulação número 3 aqui. Vamos adicionar ela, só uma delas. Tá?
olha essa simulação aqui, ela está em função do tempo, tá? Então ela vai dar uma potência ali, tipo, deu 200 e poucos watts, tá? Só que são 101 simulações em função do tempo, só que nós não queremos isso. Nós queremos a simulação em função da RL. Então ele já coloca para nós ali numa outra tela que não tem como a gente mexer nessa tela. Então, pessoal, tirando aquela outra tela de antes, vai ficar apenas o gráfico que em função da... Aqui ficou resistência e não mais tempo, e aqui ficou toda a variação de potência, tá? Então eu quero saber qual que é a minha potência máxima. Eu vou selecionar o gráfico aqui, ó, vou colocar aqui para mostrar os valores na lupinha aqui, ó, tá? Então eu vou pegar esse eixo aqui, ó, e vou variar. A linha vertical corresponde ao x1 e essa outra linha aqui corresponde ao x2. Daí eu consigo medir diferença de tempo entre elas ou diferença de tensão, mas eu quero só saber o máximo. Então o máximo está por aqui, ó, né? Então eu vou pegar esse gráfico aqui, o cursor da esquerda, essa linha vertical da esquerda aqui, ó, e venho aqui embaixo, ó, vocês estão vendo aqui, ó, encontrar máximo global, tá? Então quando eu clicar ali, ele já vai ir direto para o máximo, que deu aqui uma potência de 250 watts, tá? Que a gente pode calcular também, né? A gente pode calcular, vamos voltar lá pro PSIM, tá? Então aqui nós temos 10 aqui, ó, e esse cara aqui variou, né? Quando que será que é a nossa potência máxima, tá? A nossa potência máxima ela vai ser a tensão ao quadrado, né? Tensão ao quadrado, quadrado aqui, ó, dividido por, aqui eu vou usar a fórmula direto, né? 4 vezes os 10, né? Então fecha aqui, 250 watts. Tá? Então essa aí, pessoal, é a potência máxima que eu tenho no circuito. Vou voltar lá para o gráfico. Tá lá, ó, 250 watts, que é a potência máxima. E essa potência, ó, ela tende a zero, tá? Conforme eu vou aumentando. Claro que daí eu precisaria simular até uma resistência muito maior, tá? Vou colocar aqui, ela foi até 200 ohms, que nem a gente tinha especificado lá. Daí a potência caiu até 45 watts, tá? Mas eu teria que simular até um valor bem maior lá para ela cair até zero, tá? Então essa aqui é a maneira simples. Eu estou fazendo aqui a tensão vezes corrente, tá? Eu poderia fazer de outras formas também. Poderia calcular a potência. Poderia, por exemplo, uma coisa que tem que comentar que aqui, ó, eu não posso colocar outra ponteira. Se eu vim aqui colocar uma ponteira assim, por exemplo, e rodar a simulação, todas as vezes que eu fiz o PSIM trava, tá? Não sei se é a versão de demonstração ou o que, mas como eu estou fazendo esse parameter sweep, eu só posso mostrar uma variável por vez. Então não coloquem mais que uma ponteira, tá? Então essa aqui seria a potência. Poderia vir aqui, eu vou desligar essa parte aqui, ó, tá? Então se eu vim aqui, ó, eu venho em disable, ó, isso aqui não está sendo mais rodado na simulação, ok? Então eu quero, por exemplo, mostrar como é que fica a corrente, tá? Então eu vou vir aqui e eu vou botar só a ponteira de corrente, tá? Só o I, ok? E se eu rodar de novo isso aqui, ó, tá? Lembrando, isso aqui está comentado, tá, pessoal? Tá? Isso aqui está comentado. Depois eu só venho aqui e descomento, tá? Ele volta à vida. E aqui eu desligo ele, tá? Para não precisar apagar ele, tá? Porque só pode ter uma ponteira por vez quando eu estou fazendo o parameter sweep, tá? Então agora eu vou variar a resistência e ver como é que fica a corrente, tá? Agora vamos dar um play aqui, ó. Ele vai rodar 101 simulações. Ele vai vir com essa tela aqui, vocês fecham ela, né? E daí, na outra tela, vai estar aqui, ó, Tá, vamos rodar de novo que não deu certo. Então ele vai vir para essa tela aqui, vocês podem dar um cancelar aqui, ele vai abrir igual essa tela aqui, o que você só fecha aqui, ó, maximiza. Vou baixar esse cara aqui. Ó. Então olha aqui a corrente, pessoal. Tá? Então a corrente está variando agora em função da resistência. Então olha aqui, ó, ela começou em 10 amperes. Por quê? Porque a carga está em curto, a resistência de Tevin é 10, vai ficar 100 volts sobre 10, 10 ohms, então vai dar 10 amperes. Tá? Na verdade aqui está 10 ohms e 1 micro, né, que é a resistência da carga, começa em 1 micro. Okay? Mesma coisa eu posso fazer com a tensão. Tá? Bom, ok aqui. Vou comentar esse cara aqui e vou colocar uma ponteira de tensão aqui apenas. Tá? V. Tá? E vou rodar a simulação. Cancela isso aqui, ó. Tem que vir aqui, ó, e tirar essa tela. Não sei por que não deu. Roda de novo a simulação. Agora vem aqui, tira esse cara aqui, tira essa tela.
e lá está a tensão. Então ela começou em curto-circuito, né, com um micro, e está tendendo até 100. Tá? Será que está indo até 100? Vamos simular até um valor maior de resistência. Tá? Então eu vou vir aqui, eu quero simular até 2000 aqui. 2000. Vou simular de 20 em 20. Tá? Salvar isso aqui, vamos simular esse cara aí. Tá? Cancelei aqui e fechei essa tela. Então olha ali, ó. Agora sim dá para ver melhor que ela está indo até 2000 ohms, né? Ela está atendendo até 100 volts, tá? Atendendo a um circuito aberto. Porque a tendência é que a carga vira um circuito aberto, uma resistência cada vez maior, então a tensão fica cada vez maior, tá? E a potência vai tender a zero, tá? Vamos voltar para a potência aqui. Comentei esse e descomentei este aqui. Tá? Vamos rodar. Cancela esse, fecha. Não deu, vamos de novo. Então olha aqui, ó. A potência subiu, só que a gente está simulando de 20 em 20, tá? De 20 em 20. Então acaba que esse primeiro ponto ele fica ligado por uma reta, tá? Então não fica meio ruim de visualizar assim, nos pontos onde tem maior variação, tá? Ela vai ficar bom aqui no final, ó. No final a gente vê que ela está tendendo a zero, tá? Aqui ficou ruim de ver porque o nosso ponto máximo está em 10 e a gente foi de 20 em 20. Então não ficou bom de visualizar. Poderia vir aqui, ó, e aumentar esse cara aqui, fazer um incremento de 10 em 10, tá? Acho que ele vai incomodar agora. Deixou. Número de interação 201. Cancela, fecha. Melhorou um pouco, mas não ficou muito melhor. Colocou mais alguns pontos ali, mas não ficou muito melhor. Tá? Beleza? Então essa aqui é uma forma de calcular a potência, tá, pessoal? Vocês podem calcular de outra forma, tá? Ó, uma outra forma, vou comentar essa aqui, tá? Vou comentar essa aqui. Essa aqui eu estou fazendo V vezes I para calcular a potência. Eu poderia, por exemplo, fazer... vou dar um Ctrl C, porque eu vou usar essa aqui. Ctrl C. Tá? Chamou de P1 aqui, vou descomentar ela. Poderia fazer R vezes I ao quadrado, por exemplo. Tá? Então, como é que eu faria? Faria o seguinte, R, eu preciso do valor de R para colocar aqui. Tá? Daí, olha como é que a gente pode fazer. O I tem que ser I ao quadrado. Tá? Então, tem que pegar esse cara aqui e levar ao quadrado. Então, vou pegar aqui uma função chamada de power. Tá? A função power, ela vai elevar um valor ao quadrado, ou na potência que a gente quiser. Por isso que é power, né? Potência. Então ela tem dois parâmetros, o K1 e o K2. Vocês veem no help, tá? Tem que focalizar aqui onde é que está gravando. Olha aqui, ó. Essa função power, ela é assim, ó, é K1 vezes a tensão na entrada elevado no K2, tá? Então nós queremos que esse primeiro termo seja 1, né? Que vai ficar aqui na frente, e elevado ao quadrado, que é esse termo aqui, ó, tá? Vou até marcar ali para aparecer. Então aqui está o I, aqui vai estar I ao quadrado. Tá? Esse 2 ali é o que coloquei. Vou colocar em cima do A aqui para dizer que está ao quadrado. E aqui vai ficar ficar I ao quadrado vezes o R. Tá? Então nós precisamos o valor de R aqui, ó, em volts. Tá? Porque a gente está multiplicando tensão aqui. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar uma fonte de tensão. Tá? Vou colocar uma fonte de tensão. Tem que ser sempre aterrada, né? E aqui, ó, o valor da amplitude é RL. Tá? Por quê? Porque RL está sendo variado por esse cara aqui, ó, de até 2K. Então aqui vai dar, por exemplo, quando eu tiver uma resistência de 200 ohms, aqui vai dar 200 volts vezes a corrente ao quadrado, que vai dar a potência 1 ali, tá? Então eu vou colocar aqui agora até 200, aqui um incremento de 2 em 2 de novo, para ficar mais fácil de visualizar, tá? Salvei e vou rodar a simulação. Então tá lá, ó, dá a mesma coisa. Então são diferentes formas a gente calcular a mesma potência, né? Porque não importa qual equação que a gente usa, se é V vezes I ou se é R vezes I ao quadrado, vai dar na mesma coisa. Então eu sugiro para vocês podem fazer V ao quadrado dividido por R. Então vocês pegam aqui o divisor, ó, e aqui vocês colocam o V ao quadrado, desse jeito aqui, e aqui vocês coloquem o R, porque aqui é a parte de cima dividido pela parte de baixo, tá? E lembrando que daí, como aqui vai entrar a resistência não pode começar em zero, né? Senão dá problema, né? Tá? Senão ia dar uma divisão aqui, ia dar um valor infinito.
tá? Então é assim que a gente faz simulação variando um parâmetro no PSIM, tá? Feito.